Meus irmãos, Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 11. Gripezinha tinha ido embora, está querendo ensaiando voltar, mas não vai não. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 11. Diz assim o texto sagrado: Passando-vos o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidade que não edificastes, e habitei nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantares. Agora, pois, tomeis o Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero clamar ao Senhor por misericórdia, graça e amor. Nós sabemos e reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, e tudo o que temos provém do Senhor. Que o Senhor possa continuar fazendo com que possamos compreender e entender em nossos corações que precisamos, ó Pai, do Senhor a cada instante. Que as suas misericórdias, a sua graça reine sobre as nossas vidas. E que a nossa família, Senhor, esteja protegido debaixo das suas poderosas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto de Josué, ele é muito conhecido, ele é muito usado. Esse aqui é o momento em que Deus fala a Josué sobre grandes feitos que ele fez para esse povo. E Josué levanta a sua voz, repete essas coisas, os grandes feitos do Senhor, mostra as vitórias que Deus deu a esse povo, fala dos reinos que eles venceram, fala de como Deus colocou eles para viver em lugares que eles não edificaram, se alimentar de plantações que eles não plantaram, tudo isso como providência de Deus. E agora é necessário que seja feita uma escolha. Agora é necessário que seja tomada uma decisão. E Josué, de pronto, ele já coloca a sua decisão diante de todos. E ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, uma família protegida por Deus é uma família que tomou a decisão de depender de Deus. Uma família protegida por Deus é uma família que tomou a decisão de viver da forma que Deus quer que eles vivam. Uma vez que nós, muitas vezes, somos confundidos aqui nesse mundo, aqui nessa terra, pelas coisas que são dessa época. Distorções de como devemos viver. Existem frases que ficam ecoando a todo momento nas nossas vidas. Ah, isso era para aquela época. Não. Deus, ele é um Deus muito bom. Ele não vai ligar para essas coisas. Não. Deus só quer o seu coração. Mas, olhando para o texto de Josué, nós vamos ver que Deus é um Deus que quer na integralidade. Deus, ele nos quer por inteiro. Ele não quer somente uma parte de nós. Ele quer nós, ele quer nossa família.
Ele quer os nossos filhos, mas Ele estabelece uma forma de que nós possamos receber todas essas bênçãos que Ele está pronto para nos dar, que é através da nossa fidelidade, que é através da nossa exclusividade. O nosso Deus, Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. O nosso Deus, Ele não vai permitir que nós fiquemos servindo a Ele e a outros deuses. Com certeza, meus irmãos, tudo que nós vamos falar nessa noite são coisas que deveriam ser óbvias aos nossos corações, mas Deus, de forma pedagógica, Ele vai falando de tempo em tempo sobre os seus princípios, sobre a sua vontade, e vai reafirmando dentro dos nossos corações aquilo que Ele quer. Quando Josué, ele chega diante daquele povo, aquele povo vai ver um líder, e aquele vai ver um líder provado e aprovado. Aquele povo vai ver um líder que estava à frente da batalha e que a sua família estava ao seu lado. Ele vai ver um líder que estava ali e realmente dependeu do Senhor. Eles vão ver um líder e eles vão ter um desejo de receber do Senhor aquilo que aquele líder está recebendo. Meus irmãos, a nossa jornada com Deus precisa ser uma jornada mais intensa. Nós precisamos entender que lá na frente, se nós não fizermos hoje o que nós precisamos, nós vamos olhar lá na frente e vamos ter um monte de lamentos. Assim é a vida daquelas pessoas que deixam para depois a adoração a Deus. Assim é a vida daquelas pessoas que pensam que depois poderão servir esse Deus. O tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de servir Deus é agora. O tempo de colocar as nossas famílias diante de Deus é hoje e é agora também. Josué, ele traz uma proposta e ele de antemão, ele já se coloca: olha, a minha decisão é essa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que nós vamos olhar para isso e ver uma família protegida por Deus? Será que muitas vezes alguns dos guerreiros que estavam ali ao lado de Josué olhou para a sua espada e falou assim: como eu sou bom nessa espada, como eu sou um bom guerreiro? Meus irmãos, o tempo todo o ser humano ele luta contra o seu próprio coração, que é vaidoso. Precisamos entender que o que Deus deixa claro aqui: olha, foi eu que dei a vitória para vocês, eu entreguei uma terra para vocês, porque eu assim quis fazer. Olha, o alimento que vocês estão comendo não foram vocês que plantaram, as casas que vocês estão habitando não foi vocês que edificaram, essa terra foi preparada por outro povo para vocês, e eu entrego ela para vocês, assim como eu prometi. Josué, quando ele ainda estava servindo a Moisés, ele é enviado como um espia àquela terra. E meus irmãos, ali ficou notável que Josué já entendia no seu coração que seria o Senhor que faria com que eles tivessem a vitória. E se nós pensarmos diferente disso nas nossas vidas, meus irmãos, nós estaremos fadados ao fracasso. A nossa família vai ser uma família capenga. Porque se nós não dependermos do Senhor, vamos depender de nós mesmos, e nós somos tão limitados. As nossas limitações são tão grandes, por isso precisamos do Senhor, que nos ama apesar de sermos como somos. E a sua misericórdia, meus irmãos, está sobre as nossas vidas. O merecimento que muitas vezes nós nos enganamos achando que temos, confunde muitas vezes o nosso olhar para as situações. Josué teve a oportunidade de caminhar e de aprender com Moisés, o seu antecessor na liderança do povo de Israel. Meus irmãos, o desafio de Josué era exatamente esse: ele olhar para Moisés e ter o mesmo coração que Moisés teve. Olhar para Moisés e ver como Moisés caminhava com Deus e caminhar da mesma forma. Olhar para Moisés e ver o temor que Moisés tinha e ter o mesmo temor.
Olhar para tudo aquilo que Deus fez na vida de Moisés e entender que o mesmo Deus que fez aquilo na vida de Moisés é o Deus o qual ele estava servindo. Então, quando nós olhamos para tudo isso e vamos entender que Josué aprendeu quem é Deus. Meus irmãos, será que nós sabemos de verdade quem é Deus? No nosso coração, nós conhecemos de verdade quem é o nosso Senhor? Será que nós entendemos que Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e as coisas que Ele faz nas nossas vidas é simplesmente a sua vontade, com propósitos específicos o tempo todo? Então vamos entender que Deus Ele faz e sempre tem um porquê Ele fez. E no final, não existe glória para ninguém, a não ser para Ele mesmo. O texto de Números, capítulo 14, o verso 8 e 9, diz assim, ó: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Esse momento aqui é o momento em que Josué levanta diante do povo e diz: olha, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ele estava falando para o povo que estava acovardado, que olhava para o povo, via um povo que era grandes guerreiros. Mas Josué olhou para um Deus que é maior que tudo e que pode todas as coisas. E ele conheceu esse Deus. E assim, meus irmãos, quando nós realmente decidirmos a conhecer a Deus, nós vamos saber que o seu poder é infinitamente maior que o nosso. E que se nós dependermos dele, nós iremos muito mais longe do que dependermos de nós mesmos. Assim ele faz com o seu povo, ele leva o povo onde eles jamais chegariam sozinhos. É um Deus que caminha com os seus. Então Josué, nesse momento, ele dá a demonstração de que era uma pessoa que havia conhecido a Deus de forma íntima e que a sua confiança e segurança estava depositada nesse Deus que ele conheceu. E assim, meus irmãos, precisamos entender e pegar o exemplo de homens e mulheres de Deus que realmente entregaram suas vidas diante de Deus e confiaram no Deus o qual eles colocaram a sua vida diante dele. Então Josué aprendeu quem é Deus. Então ele não estava preocupado se aqueles homens eram grandes guerreiros, quais eram suas armas. Ele estava preocupado que o povo precisava ser fiel ao Senhor. Ele estava preocupado que o povo precisava continuar temendo ao Senhor e a vitória estaria pronta. O segundo ponto, Josué aprendeu a caminhar com Deus. Josué aprendeu com Moisés a buscar e ouvir a voz de Deus e assim fazer a sua vontade. No texto de Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 e 8, nós vamos ouvir as palavras de Moisés a Josué, inspiradas pelo próprio Deus, que diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque como este povo entrarás na terra do Senhor, sob juramento prometeu a dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Meus irmãos, aqui essas palavras de Moisés a Josué são exatamente as palavras de confiança, ensinamento. E no momento em que Moisés fala isso a Josué, Josué está olhando para Moisés e ele pôde ver o quanto Deus já tinha feito por Moisés. Meus irmãos, quantos livramentos, quanta providência. Moisés foi o homem que, caminhando com Deus, levantando o seu cajado, o mar se abriu.
Ele foi um homem que, tocando com o seu cajado na rocha, a rocha deu água para que as pessoas pudessem matar sua sede. Moisés é aquele homem que, diante de Deus, ele coloca a sua vida, confiando que o Senhor estaria fazendo tudo aquilo que fosse necessário. Então, caminhando junto com Moisés, Josué foi forjado, preparado para sucedê-lo, e Deus entrega as mesmas promessas. O povo de Deus, para ter uma vida protegida, para ter uma família protegida por Deus, precisa estar atento na fidelidade, nos princípios e naquilo que Deus está disposto a fazer por cada um de nós. Mas aí vem a contrapartida, meus irmãos. O Senhor, Ele sempre coloca diante de nós aquilo que Ele quer fazer por nós, mas Ele nos dá ordens claras. E muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, por simplesmente achar que os nossos planos são melhores que os planos de Deus, que o nosso jeito de fazer as coisas pode ser melhor que o jeito de Deus. Terceiro ponto, Josué aprendeu que Deus não divide seu lugar. Perdão, meus irmãos, essa gripinha está bem chata. Josué 24:15, mais uma vez, o verso chave. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviu vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele fala de forma imperativa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não foi perguntar para a esposa e para filhos. Ele fala em nome de cada um deles. A decisão está tomada. Ele não tem outro Deus, somente o nosso Senhor. Ele não tem outro lugar para ele ir, senão a presença de Deus. Meus irmãos, então uma família protegida por Deus é uma família que se coloca debaixo das suas mãos. Uma família protegida por Deus é uma família que decide viver os princípios de Deus e não ignorar aquilo que a Escritura diz a respeito disso. Então nós olhamos para Josué e nós precisamos entender que nós temos muito que aprender aqui. Nós temos muito que aprender, porque nós muitas vezes pensamos assim: não, Deus vai abençoar a minha vida, e Ele vai. Mas só que nós esquecemos de que esse Deus que abençoa as vidas, Ele está esperando um relacionamento sincero. Ele está esperando um relacionamento em que a obediência é o que Deus mais espera de nós. Então, como que é uma vida de obediência a Deus? Meus irmãos, uma vida de obediência a Deus é uma vida em que nós observamos o tempo todo e as nossas decisões são tomadas com base naquilo que o Senhor quer para nós e não naquilo que nós realmente decidimos por conta própria. Às vezes, quando nós tomamos decisões e deixamos Deus de fora dessas decisões, é só uma questão de tempo para nós nos arrependermos. E aí muitos ainda vão passar por uma situação, falar assim: onde está o Deus que não me escuta, o Deus que não responde às minhas orações? Ele está diante de você o tempo todo. As suas mãos estão estendidas para te abençoar. Mas foi você, somente você, que decidiu caminhar por outros caminhos. Meus irmãos, olhando para Josué, nós vamos entender que ele tinha certeza do que ele deveria fazer. E a pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é essa: você tem certeza do que você tem que fazer? Tudo que você precisa saber está aqui nas Escrituras Sagradas. Muitas vezes nós tentamos fazer com que a Escritura diga algo que nós queremos, mas a notícia que eu tenho para dizer para vocês é que isso não vai acontecer. A palavra de Deus, ela é reta, ela não vai fazer curvas por causa dos nossos desejos ou dos nossos corações, que são enganosos. Precisamos nos arrepender de tentar fazer as coisas sozinhos e nos colocar diante de Deus.
Não adianta lutar com as nossas forças. Somente Deus pode mudar situações, somente Deus pode mudar os corações e somente Deus pode fazer milagres, meus irmãos. Eu quero agora fazer uma breve lista de algumas coisas que são inimigos da família atualmente. Meus irmãos, olhando para Josué e a sua trajetória, nós podemos ver que o tempo todo a fidelidade dele era uma coisa observada. A fidelidade dele era algo que estava notável o tempo todo. Ele não tinha dificuldades em olhar para Deus e falar, eu vou fazer o que é certo. Ele não tinha dificuldades em ter certeza que Deus que traria a vitória, que traria o milagre, que traria a provisão. Agora, nos nossos dias, meus irmãos, as nossas famílias estão sendo ameaçadas o tempo todo. E muitas vezes essas ameaças já estão dentro das nossas igrejas e passam despercebidos por muitos. Algumas vezes são denunciadas e aqueles que já estão habituados acham que aquilo é até chatice, mas não é. Meus irmãos, Josué, ele tinha certeza das Escrituras, ele tinha certeza do que Deus falava através da sua palavra. E uma das coisas que hoje é inimigo das nossas famílias são os falsos ensinos. Mas hoje em dia, nós vamos olhar crentes falando coisas que Deus nunca falou, fazendo coisas que Deus nunca mandou. E por que isso está acontecendo? Porque tem muita gente ouvindo o mundo dizendo, o importante é você ser feliz. Não, o importante é você seguir o seu coração. A Bíblia diz isso, para nós fazermos isso? Não. A Bíblia fala que enganoso é o coração. A Bíblia não fala para nós fazermos aquilo que nos faz feliz. A Bíblia diz para nós sermos obedientes ao Senhor e à sua palavra. O próprio Josué recebeu a ordem de não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Caminhar em retidão com a palavra de Deus. Meus irmãos, algumas ideologias que transformou nas últimas décadas muitos valores dentro da igreja. Olha, o mundo mudou e a igreja precisa entender que isso aconteceu. Mas a palavra de Deus não muda. Então nós precisamos adaptar as nossas vidas atuais para que continuem em retidão com a palavra de Deus. Uma dessas ideologias, eu vou citar, foi exatamente a ideologia que fez com que hoje os casamentos não durassem, os homens e as mulheres olhassem uns para os outros de forma que não devem olhar. A Bíblia diz que quando um homem ou uma mulher se une, eles se tornam uma só carne. Não é isso que a Bíblia diz? Mas hoje, nos dias atuais, através dessas ideologias, colocam homens e mulheres como se fossem adversários. E como que um homem vai prover, ele vai proteger, ele vai conduzir uma esposa que olha para o marido e pensa que o marido é seu adversário? E como que uma mulher vai ser submissa a um homem que não daria a vida por ela? Então, esses são alguns dos exemplos que essa ideologia trouxe e entrou nas igrejas. Eu ouvi de uma pregadora, supostamente estava pregando, mas ela disse que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Então quer dizer que perdeu o sentido o que Deus colocou. Meus irmãos, a família vai começar de um propósito que Deus criou. A família é a instituição que Deus ordenou. E quando os nossos filhos estão pequenos, nós já devemos orar e ensinar os nossos filhos que um dia vai chegar o momento em que eles
terão a família deles e que eles precisam observar os princípios divinos para que as suas famílias sejam abençoadas. Para que nós possamos ensinar isso aos nossos filhos e eles possam acatar esses princípios e aprender e observar esses princípios, nós precisamos fazer como Josué também, viver esses princípios e que eles olhem para nós e vejam o exemplo das nossas vidas e que eles não tenham tanta dificuldade em servir, porque eles estão acostumados a ver isso nas suas casas. Quando nós olhamos as nossas crianças, os nossos adolescentes também sendo atacadas nas escolas, nas faculdades, pela ideologia de gênero, onde as pessoas estão afirmando que você pode ser o que você quiser. Recentemente, na internet, eu vi a notícia de um homem que casou com uma bicicleta. É notável nos dias atuais nós vermos vídeos de pessoas fantasiadas de animais sendo levados por coleira. E isso não passa de uma astúcia de Satanás. Meus irmãos, o homem é imagem e semelhança de Deus, e Satanás quer fazer a distorção acontecer. Como que uma pessoa chega numa situação dessas, andar puxado por uma coleira na rua, dizendo que isso é o seu desejo? Teologias equivocadas, meus irmãos. Meus irmãos, nem tudo que as pessoas dizem a respeito da Bíblia, Deus está concordando. Nos dias atuais nós vamos ver muitos pregadores pregando um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus e usam a Bíblia para isso. Meus irmãos, o texto que nós lemos hoje, de Josué, nós vamos ver que Josué, para chegar nesse momento, ele passou por muitas batalhas. Eles passaram por muitos sofrimentos. E Deus deu a vitória. Eles passaram por momentos terríveis. Perdão. Eles tiveram derrotas. Nós vamos ver no texto de Josué, no momento em que o povo estava em desobediência. Alguém decidiu que poderia fazer aquilo que Deus falou para não fazer. E eles sobem a lutar contra Ai. E eles estavam tão certos da vitória que foi um exército pequeno. E eles se depararam com aquele exército também que nem se comparava a outros que eles já tinham vencidos. E eles perderam a batalha. E o texto diz que o coração dos homens ficaram como água. E eles voltaram amedrontados. Aqueles guerreiros corajosos de outro momento agora estavam fugindo com medo. E Deus não os deu a vitória. Então, naquele momento, alguém decidiu que poderia tomar para si algumas daquelas coisas que Deus disse que não eram abençoadas. Ele levou maldição para dentro do seu povo. E aquele cidadão com sua família foi lançado fora. A sua casa foi transformada em monturo diante de todos, para mostrar que Deus não ama a desobediência. E depois que isso acontece, a desobediência é tirada do meio do povo, eles vão e conseguem a vitória. O Senhor que dá a vitória, meus irmãos. Por maior que sejam os lutadores, mais treinados que sejam, é o Senhor que vai conceder vitória. Então, existem pessoas que dizem aí nos dias atuais que Deus vai abençoar se eles levarem uma oferta, que Deus não criou ninguém para sofrer, que Deus tem o melhor da terra está por vir. Meus irmãos, o melhor que Deus tem para nós é Jesus, e Jesus já veio. Não espere nada melhor que Jesus, porque não há. Se alguém promete algo melhor, que o melhor de Deus está por vir, que fiquem para eles. Nós queremos Deus, nós queremos Jesus. E que a nossa família viva debaixo desses princípios, sem ser iludidos pelos charlatões da fé. E nós precisamos ser como Josué, nós que somos homens precisamos ser como Josué.
Aqueles que conhecem de verdade a palavra e que ensinam de verdade a palavra dentro das nossas casas. E que, se necessário for, temos que colocar esses para correr também. Meus irmãos, o hedonismo. O hedonismo é a doutrina do próprio prazer. Nos dias atuais, isso tomou conta das igrejas. Muitas pessoas, olha, eu quero fazer algo que me alegre o coração. Meus irmãos, se o nosso Senhor não alegra seu coração, qualquer outro tipo de alegria que você buscar será apenas engano para a sua alma e te levará ainda mais para longe de Deus. Então, todas essas ideologias que estão completamente contra o que o Senhor nos ensina, meus irmãos, lancem mão fora. Passem longe disso. Mas eu tenho uma técnica agora, 7 passos para uma família feliz. Tomara que o primeiro seja se submeter a Deus. Então, meus irmãos, não existe fórmula mágica. Não existe um pozinho de pirlim-pim-pim que a gente vai jogar na nossa casa e vai ficar tudo bem. O que existe é um Deus poderoso e que pode fazer com que as nossas famílias sejam abençoadas. E a forma de nós sermos abençoados por esse Deus é exatamente nos colocarmos debaixo das suas mãos poderosas, nos colocarmos aos seus pés, para que Ele nos abençoe. Ele tem prazer em fazer isso, meus irmãos. Agora, como que nós vamos fugir, meus irmãos, dos inimigos da família? Eu listei aqui 5 ideologias, mas existem várias outras. Existem vários outros inimigos da família. Mas eu vou ficar por aqui. Agora, como fugir desses inimigos da família? Meus irmãos, o primeiro ponto a você fazer: tome a decisão de servir a Deus com toda a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão é a única decisão que vai te colocar num lugar onde Deus terá prazer em te abençoar. Outra coisa, nunca volte atrás dessa decisão. Tome essa decisão, mas tome de forma definitiva. Não abra mão de servir ao Senhor com toda a sua casa. Meus irmãos, invista em cultuar a Deus com a sua família. Aqueles minutos, 10 minutos, 15 minutos, que vocês passam à mesa, se alimentando, pode ser essencial para vocês falarem com Deus juntos. A correria do dia a dia muitas vezes impossibilita, meus irmãos, de podermos estar juntos a todo momento. Mas nós precisamos criar esse hábito, criar essas ocasiões de estarmos juntos e orarmos juntos com a nossa família. Os irmãos observaram a campanha que nós estamos, 31 dias de oração pela família. Todos os dias tem ali um devocional. Observe aquele devocional, ouça ele junto com sua família e faça uma breve oração. E coloque diante de Deus: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se isso talvez não é uma realidade ainda, comece a pedir a Deus que transforme isso numa realidade. Ele é capaz de fazer isso, é o único que pode fazer isso. E não podemos de forma alguma, meus irmãos, deixar de fora os nossos filhos. Olha, quando nós ensinamos os nossos filhos os princípios divinos, a palavra de Deus, é uma semente poderosa que nós estamos colocando em um terreno fértil e que nós precisamos orar e acreditar que o Senhor vai nos dar muitos frutos através dessa semente. A nossa fé deve estar depositada nisso, que nós vamos semear e o Senhor que dará o crescimento. E nós vamos ver os nossos filhos dando frutos, meus irmãos. Assim precisamos viver e acreditar.
Ah, não, mas o meu filho não quer. Ele não quer. Como que você sabe que ele não quer? Talvez ele não entenda ainda, mas se esforce para que ele receba essa semente no coração. Viva a fé de forma profunda, meus irmãos. Valorize a família da fé e se envolva com ela. Meus irmãos, a importância da igreja local é muito grande na família. Porque, meus irmãos, quando nós estamos juntos em comunhão, nós fazemos coisas que vai fortalecer a nossa fé. Nós falamos de princípios que vai fortalecer a nossa fé. Nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus. Essa comunhão precisa ser cada dia mais alimentada, os princípios cada vez mais reafirmados e as decisões cada dia mais fortalecidas de que nós vamos continuar firmes e fortes na decisão que nós tivemos de servir ao Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos investir no lugar que nós sabemos que tem o retorno garantido. Então, se nós pararmos e pensarmos sobre tudo que foi falado aqui nessa noite, precisamos entender que se nós não fizermos isso hoje, podemos olhar lá na frente e nos arrepender porque não fizemos. Invista na sua família, invista nos seus filhos, invista tempo, invista oração e decida sempre fazer o certo, meus irmãos, porque as consequências de fazer o certo são sempre boas. E as consequências de não fazer sempre serão ruins. Vamos ficar de pé.